Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Dando continuidade a nossos vídeos sobre eletrônica, no último vídeo nós havíamos usado essas três pilhas alcalinas nesse suporte, ligadas em série. Elas são 1,5 V cada uma nominal, então elas dariam 3 vezes 1,5 volts, nós teríamos 4,5 volts, conforme nós colocamos aqui no nosso desenho, simbolizando aqui esse nosso suporte como se fosse uma única célula. Essa fonte de tensão, então, com 4,5 volts, será ligada para uma carga. Essa carga vai ser o quê? Uma simples lâmpada incandescente. Dessas lâmpadas usadas em enfeites, em decoração. E através dela vai circular a corrente, quando nós fecharmos o circuito aqui, que vai sair aqui do polo positivo da nossa bateria, atravessar a nossa carga aqui e chegar de volta ao polo negativo. Quando nós temos um circuito fechado, nós temos aí então condições de que a corrente venha circular através dele. Então nós vamos montar esse circuito aqui com que finalidade? Mostrar como é que se mede a corrente. Nós medimos a tensão no vídeo passado, como que se mede a corrente que circula através desse circuito. E o que é a corrente elétrica? Dito de um modo simples, e nós estamos pensando de modo simples, vamos dizer assim, a corrente ela vai ser a quantidade de elétrons, ou seja, o fluxo desses elétrons que atravessam um determinado ponto do circuito em um dado intervalo de tempo. Ou seja, como nós vamos medir aqui, onde nós vamos fechar o nosso circuito aqui, nós estamos na verdade medindo quantos elétrons, qual a quantidade de elétrons ou de cargas que atravessam esse ponto do circuito. E aí nós estamos assumindo, né, quando nós falamos de quantidade de elétrons, que são condutores sólidos, que são os condutores que são massivamente usados em eletrônica, ok? Então, pensando de maneira simples, qual é a quantidade de elétrons que atravessa aqui? É isso que nós vamos medir quando nós medimos corrente. Então, vamos montar esse circuito. Temos aqui a nossa célula, ou a nossa bateria, a nossa fonte. O polo positivo será ligado aqui com a ajuda dessa garra. O polo negativo também será ligado aqui com a ajuda dessa garra. E nós vamos conectar nossa carga, nossa pequena lâmpada, aqui e aqui. Se nós fizermos essa conexão, nós vamos ver que a corrente já circula e a lâmpada já acende. Podemos ver ali, né? Podemos perceber que a lâmpada já acendeu em função da corrente que está circulando pelo circuito. Como é que eu vou medir essa corrente? Então nós vamos medir aqui nesse ponto, certo? Para fazermos isso, nós vamos abrir o circuito aqui e vamos lembrar algumas coisas. Primeiro, que a corrente ela se mede em série. Então o nosso instrumento tem que ser ligado aqui em série com o circuito, completando esse circuito. Por se tratar de uma medição de corrente, o instrumento deve ser capaz de suportar a corrente que vai atravessar aqui. Por se tratar de uma pequena lâmpada, essa corrente é bem baixa, mas você deve respeitar os limites de escala do seu instrumento. Esse limite de escala, quando nós estamos medindo corrente, se ele for ultrapassado, pode inclusive trazer danos ao seu instrumento. Então use o instrumento certo, que suporta o valor de corrente que você vai medir, para fazer a medição correta. Para medir corrente também, as pontas de prova, no caso desse instrumento aqui, tem que ser posicionadas de uma maneira correta. Como que isso fica? Vamos mostrar aqui. Aqui no nosso multímetro, nós temos aqui os vários pontos onde posicionamos as pontas de prova. Para medir corrente,
e corrente se mede em ampere, nós vamos usar essas posições aqui. Como a corrente ali da minha lâmpada eu já sei, já medi antes, ela é uma corrente bem pequenininha, então nós vamos usar a ponta posicionada em miliamperes. O que são esses miliamperes? Os miliamperes, conforme o nome sugere, é a milésima parte de 1 ampere. E até fazendo um parênteses aqui, o que é esse ampere? Ampere é a unidade usada para se medir a corrente elétrica. Ele recebe esse nome, ou essa unidade recebe esse nome, em homenagem a André-Marie Ampère, que foi um físico, filósofo, cientista e matemático francês. E ele teve muitos trabalhos na área de eletromagnetismo. Em homenagem a ele, a unidade de medida de corrente, então, é o ampere, representado pela letra A maiúscula. E aqui no nosso instrumento, nós vamos usar a escala de miliamperes para podermos medir ali a corrente que atravessa, aliás, a nossa lâmpada ou o nosso circuito. Então aqui nós temos que posicionar as pontas e selecionar a escala corretamente. A nossa escala de amperes está aqui e nós vamos posicionar ela aqui em 200 miliamperes, conforme nós podemos ver ali, também selecionado no nosso display. Quando nós fecharmos o circuito aqui, que nós criamos com o nosso multímetro, posicionando a ponta positiva ou vermelha no lado positivo da nossa fonte e a ponta preta na nossa carga. Por que na nossa carga? Porque é através dela que virá o lado negativo da nossa fonte de tensão. Ele vai vir aqui, atravessar a lâmpada e vai aparecer aqui. Então esse ponto aqui é o lado negativo ou a ponta preta. Esse ponto aqui é o lado positivo ou a ponta vermelha. E aí nós vamos ter a nossa corrente, que começou ali em torno de 74, 75 miliamperes. É a corrente que está atravessando a nossa pequena lâmpada ali.